Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Dornelles e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre liderança. Na grande verdade, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos outros. E por que eu digo que é diferente? Porque eu vou dar a minha opinião sobre liderança. E por que eu quero dar essa opinião? Porque eu vejo muitas pessoas se dizerem líderes, se dizerem grandes gestoras de pessoas, mas será mesmo que são? Porque o conceito de liderança que eu entendo é um pouco mais complexo, porque o líder ele precisa entender de pessoas. Eu já trabalho com pessoas há um pouco mais de 6 anos e não é fácil trabalhar com pessoas. É muito difícil poder juntar pessoas muito diferentes, com realidades diferentes, para trabalhar com um propósito, para trabalhar com um senso comum. Para isso existe sempre aquele destaque muito maior, aquela pessoa com um destaque, aquele que a mais, para poder estar juntando, colando essas pessoas, do qual é muito difícil. Então você precisa encontrar um senso comum, uma causa comum, para que elas possam trabalhar. Mas não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Eu tenho observado muitos líderes, ou os chamados líderes, a falarem que são líderes que entendem de pessoas, que entendem da sua gestão, e muitas vezes não entendem dessa gestão, não entendem dessas pessoas. Acaba não aceitando algumas opiniões, acaba lidando com como se diz, eu não sei se é bem essa é a palavra, né? Mas eu vou usar aqui de um termo mais genérico, né? Desculpa a minha ignorância, mas quase como um sentido comuna, né? Um sentido comunista, né? Não fazendo apologia alguma, né? Não falando sobre este assunto, né? Mas é só para a gente poder entender a mentalidade. Então acaba não trabalhando de forma efetiva com as pessoas, acaba tentando ser autoritário com as suas ideias. Liderança, na grande realidade, na minha humilde opinião, é que você precisa de fato entender de pessoas. Você precisa entender qual que é o sentimento delas, de que forma ela pode ser aproveitada, o potencial dessas pessoas, por mais que sejam diferentes. O líder, ele precisa entender a situação, ele precisa ter uma visão além do alcance. O líder ele não tem que enxergar um problema já em andamento. Ele já precisa ter, pelo menos, a raiz, ele já precisa ter a noção da raiz desse problema para tratar logo. É quase como um câncer, por exemplo, né? Muitas pessoas, né, muitos médicos, né, a medicina ela trabalha para tratar o câncer, mas tem dificuldade para tratar a raiz dele, né? O líder ele precisa trabalhar nesse sentido, ele precisa ser praticamente um cirurgião, né? Ele precisa entender a raiz do problema. Então, ser líder não é simplesmente falar o que tem que ser dito, somente falar o que as pessoas querem ouvir, né? Ou seja, coordenar, né? Então ser líder, na minha visão, é entender de pessoas, é ser praticamente mais humano. Não estou dizendo para ser corpo mole, para ser aquele paizão, mãezona. Eu estou falando líder que ele precisa entender a situação para que ele possa lidar com a melhor maneira possível, tá? E outro fato bem interessante que até eu não posso deixar de abordar nesse vídeo, sobre o líder. Ele nasce líder ou ele é construído? Deixe nos comentários o que vocês acham. Na minha opinião, o líder ele pode ser construído. Ele não nasce líder, ele não nasce com uma vocação. Ele precisa ser construído. Lógico que tem algumas pessoas que já têm isso internalizado, né? Também não estamos aqui para discutir sobre genialidade, sobre gene, né? Mas o que eu estou falando é que qualquer pessoa pode se tornar líder, desde que ela esteja disposta a aprender, desde que ela esteja disposta a ler livros, desde que ela esteja disposta a entender as situações e que ela esteja disposta a aprender a gerenciar pessoas. Porque liderar não é somente gerenciamento, mas liderar é uma arte, é saber lidar com pessoas, é ser muito mais humano. Tá? É só um pensamento que eu tive hoje referente a isso, né, através de uma leitura que eu estou fazendo. Até vou, né, comentar sobre o livro que eu estou lendo. É justamente isso, Pare de Pensar como Empregado.
né, que também tem alguns trechos que falam sobre liderança, e acabei me pegando pensando nisso, e eu queria poder passar um pouco da minha visão para vocês também, um pouco da minha opinião, ok? Mas se vocês pensam diferente, né, se tem alguma dica, alguma opinião, deixa nos comentários, me diz mais ou menos qual que é a sua visão, me fala um pouco sobre a sua visão de liderança, para que a gente possa estar debatendo, ok? E se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu gostei, ative o sininho para você receber as notificações dos meus novos vídeos e também para tornar o nosso canal cada vez mais relevante e levar conteúdos de qualidade para vocês também, ok? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!